Gilmar Mendes xingou o ministro Cássio Nunes Marques de bolsonarista. Gente, é isso que você ouviu. Deu treta no STF e você vai descobrir nesse vídeo como que foi essa treta, qual foi o xingamento e a razão da briga. Pessoal, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar um vídeo absolutamente bombástico dela, a porta-voz dos ministros do Supremo, a Daniela Lima, contando uma fofoca daquelas sobre o almoço em que os ministros do STF se reuniram para decidir como que eles iriam instalar censura no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa bomba e lá no final você vai entender como que o ministro Gilmar Mendes conseguiu fazer o ministro Nunes Marques se submeter, xingando ele de bolsonarista. Algo que para o Gilmar deve ser um termo aí imperdoável, um termo daqueles que eles usam como se fosse uma ofensa. É inacreditável. E você consegue imaginar a razão da briga? Bora aqui direto comigo ao vídeo, olha aí. Trago para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha, sim, você não ouviu errado. Os ministros do STF decidiram os termos da censura, da regulação das redes sociais em um almoço a portas fechadas, sem nenhuma transparência, sem nenhuma fiscalização da sociedade. E é claro que aí você não vai escutar nenhuma crítica a isso, né? Gente, julgamentos têm que ser públicos, mas eles fizeram uma sessão a portas fechadas, violando o dever de publicidade. Foi isso que eles fizeram. Aí nós temos que ficar dependendo de gente como a Daniela Lima para saber o que aconteceu, ou pelo menos conhecer a versão que as fontes dela querem que a gente acredite que aconteceu, né? É ou não é coisa de ditadura? É bananil puro. Bora seguir aqui, ó. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Você tá vendo aí? Eu fiz um vídeo até sobre isso hoje. Deve vir punição dos Estados Unidos. Agora, não acreditem quando a imprensa chapa branca, militante, ela diz para vocês que os ministros não estão preocupados com as sanções dos Estados Unidos. É claro que eles estão. Vamos seguir aqui, ó. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão muito acalorada. Então todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: se eu está se referindo à eventual sanção, eu não estou preocupado, por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Gente, que bravata, que bravata. O Nunes Marques, ele levantou essa questão no almoço porque ele tá sim preocupado, e aí o Moraes quer dizer que não tá? Então por que eles instauraram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, hein? Por que eles ficaram incomodando o Itamaraty, pedindo relatórios? Por que eles estão parecendo aí nos bastidores tão desesperados? Por que eles pediram pro Lula se posicionar e agir? Eu quero ver a hora que as punições vierem, especialmente se pegarem as esposas e os escritórios de advocacia das famílias. Eles estão ali fingindo que eles estão plenos, mas a gente sabe o que está acontecendo de verdade nos bastidores. Bora seguir, ó. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. Gente, discurso bolsonarista. Olha que absurdo, eles empunhando o termo bolsonarista como se fosse uma arma, um xingamento, uma ofensa, para constranger o colega. Você é bolsonarista. Nunes Marques foi indicado ao STF pelo Bolsonaro.
Ele tem que se envergonhar do quê? Isso aqui, gente, é mais uma prova de que eles são, de fato, inimigos do bolsonarismo e que eles querem destruir o bolsonarismo. Vencemos o bolsonarismo, não é? Afinal, se não fosse isso, por que o Gilmar acusaria Nunes Marques de ser bolsonarista para constranger o colega, hein? Bora avançar aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. E aí, a regulação das redes sociais, a censura que o STF acabou de fazer, aí não. Aí não é para agradar um grupo político, não, né? Aí não atende ao PT, ao Lula, às esquerdas. Aí não ajuda a esquerda que apanha da direita nas redes sociais, né? O que é isso aqui, então, hein, ministro Gilmar Mendes? Dá uma olhadinha aqui comigo. O que é isso aqui, ó? Decisão do STF sobre redes é histórica e atende nossos pedidos. Diz quem? A AGU, a Advocacia Geral da União do governo Lula, os advogados do governo Lula. Quem que está sendo atendido aí, hein? E aí, ministro, você se importaria em responder, por favor? Gente, olha como que o Gilmar ainda cantou de galo pra cima do Nunes Marques. Dá uma olhadinha aí na petulância. O ministro É Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Não se cede à chantagem. Então o que o Alexandre Moraes fez quando ele soltou a rodo pessoas antes da visita daquele representante da OEA, o Pedro Vaca, ao Brasil, hein? Não se cede à chantagem. Será que era isso mesmo que o Gilmar queria dizer? Ou ele queria pressionar o Nunes Marques a não pedir vista, para eles poderem encerrar o julgamento e carimbar a censura privada no Brasil? Gente, eu não tenho mais palavras. Eu vou deixar o comentário com vocês.